Como os outros aprendizes, a pequena queria o chapéu. Sonhava com o cone de feltro, salpicado de pó de estrelas e forro da cor do céu. Mas, somados seus deslizes, ela não passava na avaliação. Ao fazer encantamentos, os outros usavam a voz. Ela fazia a mágica com a mão. Seus feitiços não surtiam o efeito daqueles com som e melodia, mesmo que ela vibrasse inteira na elaboração de cada gesto. Havia mágica nisso, ela sabia. Só faltava descobrir o jeito, e ela inventava coreografia, desde gesticular bem devagar até pensar ao contrário do sentido em que se rodopia. Porém, de nenhuma maneira, independente de quanto amor, tilintavam zilhões de sininhos, nem sequer chovia purpurina ou sentimentos mudavam de cor. Pare logo com essa asneira e faça a mágica do jeito certo, diziam professores e colegas. Ela tentava e não conseguia, e todos riam e saíam de perto. Ainda assim, a pequena insistia, mesmo sendo alvo de chacota. Porém, com tanta zombaria, tanto descrédito e desrespeito, começou a se sentir idiota. Bobona mesmo. E quando sofria, seus pensamentos embalonavam, viravam sombrios balões, tão cheios de desilusão e medo que ruidosamente estouravam. Era susto depois de susto, sempre que ela ia manusear sua mágica. Enfim, entristecida, ela concluiu com muito custo que o melhor seria parar. E sentiu na mesma hora que seu corpo se modificava. Aos poucos ficava mole e fofo, mais pendia e mais pesava, e até seu coração virou estofo. Suas mãos de dedos compridos perderam os contornos humanos, mas ela ainda enxergava tudo com olhos brilhantes de vidro e sentia debaixo dos panos. Quando a mudança foi notada, houve um tremendo rebuliço. O que aconteceu à pequena? Que monstro fez isso à coitada? Alguém tem que pagar por isso. Estava certo o velho esperto, e os fazedores de encantos, hábeis aprendizes de magia, nada entendiam de desencanto, nem como ele acontecia. Nada sabiam sobre a mandinga da menina que virou boneca. Consultaram anciãos, oráculos, trabalharam juntos e separados, e leram toda a biblioteca. Mas nada. Então, de mansinho, com a ginga de gente singela que sabe da arte de confortar o coração, disse Cisso: mágica parecida, feita com a mão, deve haver em alguma parte. Pode ser que desse modo a boneca volte a ser gente. Afinal, ela fazia a mesma mágica que fazia todo mundo, mas de um jeito diferente. A ideia correu o mundo todo. Estavam decididos a encontrar um fazedor de mágica distinto que não precisasse de voz e rima, por ser mágica de manusear. Até que um dia, enfim, surgiu do nada uma criatura miúda, de pequenas mãos inquietas, que numa voz bem suave ofereceu sua ajuda. Formou-se uma enorme plateia, pois todos queriam ver os movimentos da forasteira que, sem usar de palavras, fariam o desencanto se desfazer. O que ninguém imaginava é que ela não ia gesticular como a pequena fazia. A mágica, à sua maneira, exigia a habilidade de tocar. Assim ela pediu licença, começou seu trabalho, testou cada articulação, verificou cada costura que unia retalho a retalho. Trançou a cabeleira suspensa e pintou sua boca de linha. Fitou os seus olhos vidrados e com as pontinhas dos dedos nas bochechas fez covinhas. Então ouviu-se um suspiro e o pano velho de algodão deu lugar a um tecido vivo, contornando cada falange dos dedinhos da sua mão. Entre encolhimento e estiro, entre afago, aperto e rotação, aconteceu a magia que com as pontinhas dos dedos faz bater de novo um coração. Assim, a pequena feiticeira fazia ainda mágica com a mão. Era esse o seu jeitinho de ser, e para ganhar seu chapéu, ela treinou com dedicação. Afinal, há mais de um jeito de praticar a magia. Pode ser com a voz, a mão ou o nariz. Cada um passou a usar a ferramenta que quis. E foram muito felizes. O meu desejo sempre foi que
o desejo dela pelo chapéu fosse algo evidenciado imageticamente, né? Esse é o papel também da ilustração numa história. Caso o desejo dela pelo chapéu não fosse forte o suficiente no texto, ele tinha que ser extremamente evidente na imagem. Um tem que trabalhar ali em consonância com o outro, um tem que reforçar, né, os significados do outro, enfim. Aí meus primeiros exercícios foram esses, tá? Eu queria algo muito ligado à infância, essa criatura aí brincando, né, com um brinquedo que acho que todo mundo conhece, que faz bolha de sabão. Eu não sei se ele tem um nome. E ao invés de bolhas, nós temos um chapéu. Esse aqui foi feito em lápis de cor. Depois eu refiz em aquarela, tá? Aqui já pensando num cenário, no ambiente que ela vive, né? Não sei se vocês perceberam, mas aqui essas janelas começaram a aludir também ao chapéu. E foi durante esse processo aqui que eu cheguei a um universo em que o chapéu, ele é um símbolo de fato de distinção social, de pertencimento. Então todo esse mundo mágico que ela habita, esse aqui eu nem tirei da moldura, ele tá ligado a essa forma do chapéu, né? Então aqui eu construí esse cenário, cheguei a trabalhar outro aqui em aquarela, tá? Foi um insight muito poderoso aí para a ilustração, de reforçar a presença do chapéu na vida dela e a importância do chapéu na vida dela, contextualizando ele, criando esse cenário, esse ambiente, essa história para esse lugar que a gente não conhece muito bem. A gente sabe que ela é uma criatura que faz mágica com a mão, então ela habita um mundo mágico, certo? Mas que mundo mágico é esse? Como que a gente apresenta ele? Como que ele se forma, né? A gente pode imaginar aí milhares de coisas a partir de várias histórias que já lemos, de como se chega até ele, como que ele existe, em que dimensão, mas como que ele é, como que ele se apresenta. E aí o chapéu foi ganhando essa importância na hora de criar o ambiente, o cenário para ela habitar, tá? Isso torna ainda o texto muito mais relevante, a importância dela querer o chapéu se torna muito maior. Por fim, depois desses primeiros exercícios e de ter esse insight sobre o cenário, eu resolvi colocar esse trabalho em um edital, e aí eu precisava de fato sentar e criar um projeto gráfico. E aí eu fui para os esboços. No esboço, esses dois desenhos aqui, essas duas artes, né, que não são necessariamente desenhos, lápis de cor, aquarela, viraram essa aqui, ela passeando por uma trilha. Já visualizei aqui o espaço que o texto ficaria, né, uma ilustração de 2 páginas aí, e uma trilha, e ela passeando e brincando com a bolha de sabão. Mas acabou virando isso aqui, que eu acho que reforça muito, muito mais a ideia do desejo e digamos, quase que o perigo que há nesse desejo, porque ela tá andando por uma trilha de chapéus, embaixo dela a gente só vê o vazio, né? E ela tá meio que já cega pelo desejo de ter esse chapéu. A gente quer muito pertencer a algo, a alguém, a algum lugar, né? E ela não sente isso. Então, realmente, o que segura ela, o que sustenta ela nesse mundo ainda é esse desejo, mas é algo um tanto perigoso. A gente vai falar sobre alguns aspectos dessa ilustração aqui, que ela tem 2 etapas e ela tem algumas coisas para a gente rever, mas em outro momento. Ignorem minha unha encardida, estava fazendo tingimento natural no tecido. Eu tenho luvas, mas eu sempre enfiei a mão no acetato de ferro. Enfim, essa aqui então é a nossa ilustração número 1, ela que abre essa ideia do desejo pelo chapéu. A gente tem aqui de novo o perigo do desejo, né? As formas como ela tenta resolver essa questão de fazer a mágica corretamente, porque imagina que você está fazendo uma coisa e as pessoas caçoam de você, porque, né, não é o jeito certo. Imagina, isso não se faz desse jeito, você tem que falar por que você está usando a mão, né? E então ela tenta várias maneiras de resolver isso e não consegue, e perde a confiança em si mesma, e isso é um pouco triste, isso atrapalha, né, a falta de confiança, com certeza atrapalha os nossos processos. E aí esse aqui representa essa estrofe, depois eu contextualizo texto e imagem.
Aqui, quando as pessoas caçam essa ilustração, eu já refiz ela, mas eu vou refazer. Depois vamos falar sobre isso também. Eu adoro esse fundo aqui, onde ela tá bem pequenininha em relação às pessoas, né? A gente não sabe se são adultos ou crianças. Talvez aqui sim tem um salto, né? Mas ela tá se sentindo muito pequena. É essa a ideia, porque as pessoas não entendem como ela se expressa. Aqui é quando a mágica dá errado, né? Tem uma estrofe muito bacana em que ela faz e a mágica não acontece do jeito que ela espera, então ela, ao invés de chover purpurina ou coisas fofas, chovem sapinhos, que são fofos também, mas não é algo que a gente espera e a gente sabe, no reino dos contos de fadas, a conotação do sapo, né? Então eu achei legal trabalhar com o sapo. Falta finalizar aqui. Isso aqui é muito importante, o cabelo rosa dela. Helena nem sempre teve esse cabelo rosa. Uma das primeiras ilustrações de Helena foi essa. E tem mais uma que eu descartei, que não é minha, que eu descrevi ela para a pessoa que ilustrou. Eu vou mostrar rapidinho. Essa aqui, bem rapidinho. Olha, eu contando da minha vida. Mas enfim, eu que solicitei, a gente buscou referências e eu fui passando, né? A meia listradinha das bruxinhas, um sapato vermelho, que tem um significado especial que a gente pode tratar no futuro. Eu queria que tivesse laranja, e ele fez, mas está descartado. Isso foi pro longa já. E aqui foi uma das primeiras que eu fiz, ó, o chapéu aqui, objeto do desejo, em tela. Eu acho que essa aqui foi a primeira de todas, né? O reflexo da lua é o chapéu. A lua tá ligada às bruxinhas, né? O laranja, o sapatinho, o tênisinho vermelho. E ela de cabelo castanho nas duas, né? Castanho claro. Só que daí, quando eu fui escrever o roteiro, eu não queria entrar no roteiro agora, eu acabei pensando nesse universo em que as pessoas eram muito ligadas à cor. A gente tem lá um personagem chamado Cinério, e a gente criou outras pessoas nesse roteiro. A gente, quando eu digo, sou eu, o roteiro é meu. Então, eu criei outros personagens, é uma narrativa completamente diferente, baseada nessa história, partiu dessa história, mas é uma narrativa muito maior, com detalhes. Esse universo teve que ganhar muito mais corpo. E aí eu cheguei à conclusão que os extravagantes, que é como a gente chama nessa história, eles têm menos cor, eles ficam mais acinzentados. Foi quando eu decidi que a mãe dela, que os nomes também estão ligados à cor da pessoa, foi quando eu decidi que a mãe da Helena, se chama Rose Claire, tem cabelos rosas e íris rosa. O pai dela é azul e ela tem o cabelo parcialmente cinza. Então, por baixo, assim, ela tem mechas de cabelo cinza, mas o cabelo dela é rosa. Por cima, né, em algumas partes. Isso é muito importante, é como se ela estivesse em transição para ser um extravagante, ou como se fosse um sinal de que ela é um extravagante. A gente tem no roteiro um personagem que passa incógnito quase a história inteira, a gente só revela no pós-créditos que ele é um extravagante, mas ele é uma pessoa que ajuda ela, ele tá camuflado. E a gente tem outras pessoas ali que sempre vão ter essa característica mais acinzentada e cujos nomes não tem muito a ver com a cor. Né? Rose Claire, a gente tem Marrone, que é ligado ao marrom, a gente tem Neri, que é relacionado à cor preta, a gente tem Amora, que é relacionada, né, à cor roxa. Então os nomes estão sempre relacionados a uma cor predominante no espírito da pessoa, digamos assim, mas também nas características físicas. Para Helena, isso fica meio confuso, porque ela não é exatamente a criatura que esperavam que ela fosse. Ela se expressa de uma forma diferente e ela é um catalisador de mudanças. Enfim, então quando eu fui para a ilustração do livro, para o projeto, eu já tinha escrito o roteiro, que foi em 2017, isso aqui foi em 2018, e ela já tinha mudado, ela já tinha ganhado outras características, e eu achei isso sensacional. Aqui a gente tem uma ilustração também, na qual esse sonho dela pelo chapéu começa a virar, na verdade, algo que não é muito bom, porque
aquele desejo que você não vê perspectiva de ser realizado, ele vai se tornando algo assustador, monstruoso, e as tentativas dela de fazer mágica começam a dar muito errado. São verdadeiras bombas, né? E ela tá sempre caindo. Ela tá sempre aos tropeços, ela tá sempre a perigo, né? Como naquela trilha de chapéus da primeira ilustração. Isso aqui também nós vamos falar sobre a arte, porque eu também vou ter que... Eu já mexi da versão original e eu vou ter que refazer. Nessa minha retomada, surgiu a ilustração 2, tá? A ilustração 2, ela não existia no projeto gráfico, e quando eu fui olhar, isso foi 2018, 3 anos depois, eu falei, mas aqui falta alguma coisa para evidenciar a importância, né, dessa mão que faz a mágica. Então eu coloquei a mão aqui em primeiro plano. Ela não está ainda finalizada, porque eu estava sem as cores certas. Vamos falar sobre a técnica, vamos falar sobre tudo isso em breve. A ilustração 9, que é o que eu vinha trabalhando, foi algo que eu comecei do zero, desde que eu comecei a registrar as mudanças, na verdade. Esses vídeos, eles vieram de uma forma muito intuitiva, porque eu comecei a registrar as mudanças que eu decidi fazer, porque eu precisava de cor, assim. Eu passei um período meio complicado de embotamento, vamos chamar assim, mental e físico, e aí eu precisava de cor e alegria na minha vida, e eu pensei, vou retrabalhar essas ilustrações, deixá-las mais bonitas e coloridas, e corrigir algumas coisas que já fazia tempo que eu queria corrigir, que nós vamos falar daqui a pouco. Porém, quando eu fui olhar, aqui falta essa ilustração, vamos fazer. E eu comecei nas correções, e aí eu pensei, agora eu vou terminar, e eu vou compartilhar todo esse processo com as pessoas, porque eu acho isso muito rico e é uma forma também de me estimular. E aí essa aqui veio do nada, veio do zero, e essa aqui foi uma que eu peguei do zero também, tá? Mas essa aqui foi a ilustração 9, foi aquela em que eu já tinha entendido que eu queria compartilhar esse processo com as pessoas, de cabo a rabo, digamos assim, embora eu já tenha algumas coisas que, né, se bem que a gente vai retomar algumas coisas ali nas ilustrações já feitas, mas teve vídeo que eu perdi e tal. Mas foi aqui que tinha se consolidado essa ideia de compartilhar e de dar continuidade, de fechar esse projeto. Então eu espero que vocês me acompanhem, que seja útil e que seja proveitoso para vocês. Eu tenho aqui todo um projeto gráfico que a gente pode falar depois. A minha próxima ilustração vai ser essa. Aqui, eu não lembro qual que é o número dela, mas tá faltando aqui a personagem, a boneca. Aqui a gente tem só a plateia. Aqui ela já virou boneca nessa ilustração e as pessoas estão a uma certa distância, assustadas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do meu processo, eu queria enxergar como que ficaria essa multidão de chapéus, e eu queria muito valorizar o chapéu, né, como símbolo de distinção social. Então, talvez esse chapéu aqui pontudo, como o chapéu usado na escola, né, mas depois que você se forma, você não precisa ficar usando o chapéu da escola, o chapéu típico da bruxa. Então, que essas pessoas, essas bruxas, né, nesse mundo mágico, usem o chapéu que elas quiserem. E quanto mais interessante, mais extravagante, mais rico, mais ele fala da sua posição naquela sociedade, da sua personalidade e tal. Como o chapéu é um símbolo de distinção, eu preciso que esse público esteja olhando a personagem aqui na frente. Deixa eu ver se eu acho. Aqui eu tinha feito ela, como as pessoas têm muito medo dela, tem algumas ilustrações que eu vou compartilhar aqui, ó. Então, aqui são pinças, né? Aqui o espaço do texto, as pessoas analisando ela com pinças, como se estivessem num laboratório, porque tem muito medo dela. E isso acontece logo depois que ela é descoberta e o povo morre de medo. E ela fica... Eu tinha visualizado ela assim, numa redoma de livros. Mas eu pensei em fazer uma outra ilustração em que a gente realmente tem uma barreira de livros ali, mas a gente tem as pessoas também com os livros. Aí o livro no lugar do chapéu. Aqui, nesse primeiro momento, esse primeiro contato das pessoas com ela, a gente vai ter a boneca aqui só. A boneca a gente pode colocar ela escorada em alguma coisa, talvez, para ela não despencar.
Eu tinha feito essa ilustração dela aqui virando boneca, aqui ela ainda não é 100% menina, nem 100% boneca, e um balão aqui pro texto. Não sei, de repente a gente visualiza alguma coisa, faz um balão de pensamento aqui também, e o chapéu ali no centro, como tá lá, né? Tipo, o mesmo balão que largou ela no chão, também pousa ali e apoia ela. Mas depois, e daí essa ilustração vai estar aqui, e essa plateia, que a gente só vê os chapéus, a gente não precisa ver o rosto. E o chapéu é muito importante, então o chapéu merece esse destaque. E aí aqui num segundo momento, quando o livro se torna importante, porque eles estão pesquisando, né, possibilidades de resolver esse tal de desencanto, ao invés de colocar ela aqui nesse cercado de livros, para não dar uma conotação negativa, eu tenho a impressão que isso dá, eu vou colocar o livro de outra forma, vou colocar as pessoas lendo os livros e um depósito de livros ali, mas não necessariamente esse cercado para ela. Aí aqui ela já tá na forma de boneca, ó, dá para ver que mudou a fisionomia daqui para cá. Nesse esboço lindo, maravilhoso. Gente, é um esboço. Enfim, processos de criação que eu acho importante vocês verem. Bacana isso, né? Não significa que eu vou usar exatamente esses chapéus, mas eu tenho como visualizar e trabalhar cada um deles, tá bom? É isso por hoje, para esse vídeo. A gente volta aí a seguir já com ilustração de novo, trabalho, tinta e cor. Inscrevam-se, curtam, compartilhem. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo.